Eu fiz uma enquete no grupo do Genkidama como teste pra ver se eu conseguia assistir um anime curto em uma semana e gravar e colocar naquela mesma semana. O que eu consegui metade, que foi assistir em uma semana, mas eu não consegui a outra metade, que foi postar o vídeo na mesma semana por conta de trabalho e freelas e traduções e tudo mais. E foi foda. Mas vocês pediram, eu atendi. Essa é a review de Ping Pong. Muito obrigado a quem sugeriu, a quem votou, na verdade, em Ping Pong, porque tava na minha lista faz tempo, mas é daqueles negócios de tipo, se eu não for gravar um vídeo, eu tenho tantas outras coisas pra fazer que eu vou acabar nunca assistindo. E aí, como eu fiz esse desafio, acabou sendo Ping Pong, e eu tive a sorte, digamos, de ser um anime que é muito foda. Ping Pong é muito foda. Esse anime tá na minha lista faz tempo, na minha lista de assistir faz um tempo, porque a estética dele já tinha me pegado faz muito tempo. Eu batia o olho e falava, esse negócio é bom. Esse negócio tem alguma coisa. Ele dá uma sensação muito diferente. Ele me dá uma sensação menos anime e mais curta que a gente assiste no Animamundi, sabe? Não sei se pode ser só uma generalização da minha parte, mas dá um pouco essa sensação. O diretor, o Masaaki Yuasa, ele tá produzindo o anime do Devilman que vai ter na Netflix, Devilman Crybaby. E eu tava lendo umas matérias sobre o fato, primeiro, que esse Devilman Crybaby vai adaptar o mangá, isso é bem legal. E segundo, tem o fato de que, de acordo com a matéria que eu tava vendo, o Yuasa tá produzindo esse anime faz um tempo já, faz tipo 8 meses que ele tá produzindo. E aí na matéria dizia, ao contrário de Ping Pong, que teve tipo 2 meses de produção até a estreia do primeiro episódio. E que é muito, muito pouco. Assistam Shirobako, vocês vão saber. Percebe-se. Percebe-se que rolou muito pouco tempo. Porque não tem tanta animação em Ping Pong. É curioso como não tem tanta movimento de verdade. A não ser em algumas cenas muito específicas, ele é confinado a pequenos espaços de tempo. Então ele faz com que as cenas fiquem dinâmicas menos através de animação e mais através de edição e montagem. Ele corta e divide a tela e vai fazendo com que a gente passe de um momento para o outro através desses cortes. E esses cortes são muito inteligentes, porque ao invés de a gente ver a ação se desenrolando como se fosse incrível, a questão não é que a ação que está acontecendo é incrível, é que a gente está dentro desses personagens. Então essa animação, essa edição, esses cortes, elas são sempre mudanças de ponto de vista. Então tudo que a gente vê nesses cortes é o olhar de alguém, é o ângulo de alguém, ou é o foco do que você deveria estar olhando. Então se você tem um ginásio enorme com um monte de mesinha, você vai olhar a bola e o olhar do cara, e a mão, e a plateia. Então ele tem essas jogadas que são muito inteligentes. Porque o que importa em Ping Pong é menos o esporte e mais as pessoas e o porquê elas estão praticando esse esporte. Porque Ping Pong é um anime de esporte e ele não é uma desconstrução, ele não é absurdamente diferente. Ele é experimental, beleza, principalmente no caso da produção e da direção, mas como roteiro ou como história ele não chega a ser uma desconstrução. Mas o que ele faz é pegar o anime de esporte e levar ele e usar ele para pensar meio que sobre ele mesmo. Ele tenta chegar ao máximo do potencial do que se discute comumente em animes de esporte. Os temas mais comuns de anime de esporte são esforço e superação, né? O quanto você tem que trabalhar para chegar na vitória. E o caminho em Ping Pong é esse, mas ele, mais do que outros animes de esporte ou mangás de esporte, que em geral não são sobre isso, eles contam sua história através desses valores, mas não pensam sobre isso. E eu acredito que Ping Pong tem o objetivo de pensar sobre, debater, discutir essa questão da motivação, a questão do esforço, dos sacrifícios necessários
para que alguém siga num esporte. E é interessante como ele escolhe para fazer isso que a gente acompanhe do ponto de vista do Tsukimoto. Porque o Tsukimoto, ele não é um protagonista de anime de esporte. O amigo dele, o Hoshino, é um protagonista de anime de esporte. Eu posso estar fazendo uma leitura exagerada aqui, uma leitura de professor de literatura na escola, mas conforme eu via o Ping Pong, principalmente na primeira metade, eu não conseguia parar de pensar nessas coisas que a gente lê por aí sobre a quantas anda a sociedade japonesa. Sabe aquele negócio de os japoneses não transam, esse tipo de coisa? Que a pessoa coloca numa manchete e chama atenção, e aí quando você vai ler tem uma coisa muito mais séria sendo dita, e não, nossa, os japoneses não transam. Eu lembro de ler muitas coisas sobre os jovens herbívoros, os homens herbívoros, que eram os homens que rejeitavam a necessidade que a sociedade japonesa impõe de um certo tipo específico de sucesso na vida, que seria, entre outras coisas, casar, ter filhos e tudo mais, e ter um emprego sério numa empresa com terno e gravata e tudo mais. Tem toda uma questão, naquele livro que eu já referenciei várias vezes, lá, o Otaku, Filhos do Virtual, tem um trecho que fala sobre a questão do pai não ser uma figura presente no crescimento da criança, porque a função do pai é trabalhar, e a dedicação dele tem que estar no máximo no trabalho. Se o chefe dele vai fazer um happy hour no fim, ele tem que estar lá e tudo mais. Então tem essa questão da exigência do esforço de toda uma geração japonesa que não aceita a exigência do esforço e do autossacrifício máximos por um objetivo. De certa forma, muitos desses mangás que a gente acompanha, principalmente os shonens, tanto o shonenzão de porrada, o Dragon Ball Z da vida, quanto os animes de esporte, eles são muito sobre o esforço. Tanto é que a gente tem um clichêzão todo baseado nisso, que é o tal do arco de treinamento. O arco de treinamento e o arco de torneio são os maiores símbolos do que pra mim, pelo menos, do que prega boa parte da cultura japonesa, que é o esforço, o autossacrifício e a competição, e a competitividade. Em Ping Pong a gente tem o Tsukimoto, que é um personagem que começa do ponto em que ele tá rejeitando tudo isso. Ele é muito foda, ele é muito bom, mas ele não aceita que exijam dele que ele seja esse protagonista de shonen de esporte que ele nasceu para ser. Porque ele vê o amigo dele, o Hoshino, e ele vê que esse cara devia ser o protagonista do shonen de esporte. É uma metalinguagem bem interessante até. Me lembra Kuroko no Basket, até. O Tsukimoto sendo o moleque Kuroko e... Qual é o nome do moleque de cabelo vermelho? Cabelo preto com vermelho? O amigo do Kuroko. Esse outro cara. Esse outro cara do Kuroko é um protagonista clássico, cheio de energia, que quer ser o melhor. O Kuroko não é um protagonista clássico. Ping Pong é tipo isso, só que 300 mil vezes melhor. E não é só o Tsukimoto e o Hoshino que representam isso. A gente tem 4 personagens principais, basicamente, que são o Tsukimoto, o Hoshino, o Kazama, Ryuichi, é Ryuichi, mas eu não lembro o nome do sobrenome dele, eu acho que é Kazama. E o Kon Wenga, o chinês. Então a gente tem o Tsukimoto, que é um cara que exigem que ele seja um protagonista, mas ele não quer. A gente tem o Hoshino, que é um protagonista, mas não tem a maturidade para ser um protagonista de shonen de esporte. O Ryuichi, o careca lá, o dragão, que já colocaram pra ele e ele já aceitou o papel dele como protagonista de shonen de esporte, mas ele tá cansado desse peso. E o Kon Wenga, o chinês, que acredita que é, mas talvez ele não seja. E ele tem que passar por um caminho de humildade e para entender que o lugar dele talvez não seja o topo, para entender que ele não é exatamente o melhor, né? E a gente tem esses pontos de vista e vários outros pontos de vista. Tem o carinha que perde pro Hoshino, o cara que tem um olho muito puxadinho assim, que tem que entender que talvez ele não tenha
que o caminho dele não é aquele. Tem um personagem com cabelo longo que é muito interessante, que passa o tempo todo da história tentando achar o caminho dele. Estou perdido no tênis de mesa. Acho que o meu caminho é a praia. Ele vai pra praia. Não, aqui não é meu lugar. Eu vou pra montanha. Então é uma metáfora que vai rolando no fundo, que é uma maneira da gente entender também que cada um desses personagens está passando por um caminho próprio. E é muito legal como a gente começa do ponto onde tá todo mundo meio perdido, principalmente o Tsukimoto, que não quer competir, e o Hoshino, que não tem a força de vontade para se manter na competição, no espírito de competição, quando ele perde, ele não consegue se recuperar, então ele se perde completamente. Aí a gente tem um ponto no meio da história onde eles meio que conseguem enxergar o próprio rumo. E parece, aquilo ali podia ser o fim da história de cada um daqueles personagens, com exceção de que eles precisam se enfrentar, porque essa é a natureza cruel do esporte, que é outra coisa que existe um monte de anime e mangá de esporte, mas em ping-pong é de fato discutido. Essa é a natureza do esporte. Tem o técnico, o coach do Tsukimoto, que fala: me incomoda muito que você se importe com os seus oponentes. Você não pode se importar com os seus oponentes pra você jogar, lutar no ping-pong, né? A competição, o mundo que a gente vive é um mundo cruel. E conforme você sobe, outras pessoas vão descer, inevitavelmente. E é muito legal como a gente vê essa transformação. Tem um episódio de Natal que é muito bonito, onde você vê meio que cada um arranjando o seu próprio lugar. Eu acho que é nesse episódio que o próprio Tsukimoto tem um momento que ele vai embora, e aí ele volta e fala: não tinha pra onde ir, eu voltei. Ou seja, agora ele é do esporte. Tipo, esse é o meu lugar, não tem muito jeito, não tem o que fazer. Nesse momento esse é meu lugar. E aí quando eles se enfrentam no campeonato final, a gente vê cada um daqueles pontos de vista e cada um daqueles caminhos se digladiando, e isso é muito foda. São momentos muito, muito bonitos, muito emocionantes, tanto pela direção, que maximiza todas as emoções ao máximo, e ela é muito ligeira e você não vê nada passando, e de repente você passou por um caminho de muitos altos e baixos com todos os personagens principais da história, e aí eles vão se enfrentar e você realmente não quer que ninguém perca. Mas também tem o fato de que ping-pong, as batalhas de ping-pong, digamos assim, não são sobre o ping-pong. É claro que se você entende de tênis de mesa, com certeza tudo que está acontecendo ali faz sentido, mas tem uma coisa que eu acho bem interessante, que quando você pega um anime de esporte normal, o que se faz no anime de esporte, em geral, e no mangá de esporte, você pegar a personalidade do personagem e tentar representar ela através de uma técnica. Então você pega o moleque do Kuroko, que ele tem uma personalidade retraída, então a técnica dele é sumir em campo, o poder no caso dele, né? Ou Kuroko, Slandunk, que você tem o fato de que o Sakuragi não tem nenhuma técnica a não ser o Slandunk, que é uma representação da vontade dele de impressionar e de ser o maior no esporte que ele acabou de chegar. Tipo, é absurdamente simples de fazer, entre aspas, mas só ele consegue porque ele tem essa capacidade, mas ele não deveria estar fazendo. Então, a técnica o golpe no anime de esporte, no mangá de esporte, é uma representação da personalidade do cara, e aí quando eles se digladiam é através dessas técnicas. Então, qual técnica vence qual técnica naquele momento? Então, é um duelo de personalidades indireto que acontece no anime de esporte. Ping Pong meio que corta isso. Não é exatamente necessário que se entenda, não tem um trabalho pra ficar explicando com um cara de fora o tempo todo, explicando as técnicas de ping-pong, quando ele bate assim e a bola... Não tem isso. Ou se tem, é muito pouco. O que tem realmente são pontos de vista e momentos de vida que se chocam naquele momento, e eles precisam
um vai avançar e o outro não vai avançar, e é absurdamente cruel com cada um deles. E sei lá, eu tô falando aqui numa empolgação um pouco exacerbada, porque ping-pong é absurdamente bom. E eu vou agradecer mais uma vez todos que votaram e fizeram ping-pong vencer, que me deram o privilégio de assistir ping-pong e falar um pouco dele pra vocês. O próximo dessa fila é Made Dragon. Eu espero poder assistir Made Dragon e fazer uma review pra vocês. Garanto? Não, não garanto. Mas a gente pode tentar. Falou!